Então, boa noite mais uma vez, vocês que estão aqui com a gente no nosso canal Sociedade em Rede, Presente como História. A gente hoje vai continuar, né? Nós vamos continuar com a nossa série, né? Como o nosso canal é um canal, como é que diz? É um canal mais científico, é um canal mais acadêmico, né? As nossas séries, em vez de ser aquelas aventuras, aquelas coisas que aparecem no Netflix, né? São séries acadêmicas. Mas não deixa de ser uma aventura, porque Márcio saiu remando daqui até o Rio de Janeiro, encontrou tubarão, encontrou um monte de bicho lá, quase morreu afogado, então tem uma aventura também na jogada, mas com um teor, com um teor de acadêmico, né? Então, estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma etapa dessa aventura que o Márcio foi o protagonista junto do amigo dele. Poxa, ele vai me dizer o nome de novo do amigo, porque eu esqueci o companheiro que foi remando com ele até lá. E nós hoje temos o convidado, que é o Alberto, professor Alberto Rocha, que Márcio convidou para poder enriquecer o bate-papo da gente sobre Belmonte. Então, seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo, Márcio. Estamos aí prontos aí para você, então, para mais essa jornada. E eu lhe passo a palavra. Por favor, Márcio, comece aí a sua preleção. Boa noite, professor Alfredo. Boa noite, professor Alberto Rocha. Boa noite a todos, familiares, amigos presentes aí. Uma alegria, mais uma alegria poder estar executando esse quarto momento, né? Quarto episódio da TV Web Remando em Preservação, onde eu tive a oportunidade de remar 81 dias com meu companheiro Hamilton Souza, que foi comigo até lá na cidade de São Francisco, Itabapuana. O ponto importante dessa live é a presença do professor Alberto Rocha, né? Em toda a expedição, o estudo e a pesquisa ela foi ocorrendo de uma maneira dentro das limitações que uma expedição de caiaque oferece, né? Então, a maioria dos momentos, a gente tinha a oportunidade de conversar com a comunidade, juntar algumas peças de quebra-cabeça, mas realmente a cidade de Belmonte, com a presença do professor Alberto, facilitou muito minha vida, né? Porque eu tive uma orientação, tive a oportunidade de fazer uma longa entrevista com ele, e eu iria utilizar essa entrevista caso ele não pudesse estar aqui hoje, mas eu acabei não usando na edição do vídeo que nós vamos apresentar, porque como ele está presente ao vivo, nós vamos deixar para fazer as perguntas para ele ao vivo, né? E é um cara que é historiador, é especialista na história do município dele, leciona na educação básica há muitos anos, então tem um conhecimento mais aprofundado de uma história que faz parte da história do Brasil colônia, da Bahia colônia, faz parte da capitania hereditária de Porto Seguro, e nós vamos tentar desmembrar isso aí, século XVI, XVII, XVIII, XIX e século XX. Podemos começar com a exibição do vídeo, professor? Certo, então, Márcio. Márcio, uma coisa que eu tive pensando enquanto eu preparo aqui o vídeo, na medida que essa expedição avançou, você foi se exaurindo, não? Eu estava pensando, quer dizer, essa quinta, quarto, né? Quarto, Esse agora quarto pedaço, você já tinha remado um montão, né, cara? Como é que é essa história de... Como Foi é que é? assim, foi um momento assim, muito difícil você fazer uma expedição remando em si, já é difícil, né? Quando você tem uma responsabilidade de coletar dados ambientais de água, né? Usando sensor, quando você tem que fazer um trabalho de entrevista de pessoas, comunidades, levantamento histórico, leitura, tudo isso dentro de um caiaque molhado, né? Com pouquíssimo recurso, quase nenhum financeiro, muito mais o auxílio da comunidade, das comunidades de pesca, pousadas ao longo do caminho que foram abrindo portas para a gente. Então, a gente não teve assim um grande patrocinador que sustentou para que esse projeto acontecesse. Eu, particularmente, fiquei 2 anos desempregado, em função também da pandemia, e foram 2 anos sem nenhum tipo de receita, sobrevivendo para poder tornar esse sonho uma realidade, né? Não só o sonho de chegar ao Rio de Janeiro remando, mas o sonho de iniciar a minha carreira
acadêmica, de pesquisa científica, que eu tinha certeza que esse projeto ia me abrir algumas portas, como está iniciando, né? Tá abrindo. Então, não foi fácil, foram 800 e poucos quilômetros, se eu não me engano, até Porto Seguro, e sempre com condições de mar e de vento e de tempo terríveis. Era pré-verão, mas tinha muito mais cara de inverno. E, de fato, a gente chegou em Porto Seguro, em Belmonte, por exemplo, nós ficamos 48 horas presos na cidade por uma outra tempestade de sul, que foi o que me permitiu conhecer o professor Alberto e poder estudar um pouquinho mais do que o normal da história dos lugares, né? Cada cidade que eu parava, eu sempre procurava um centro histórico, né, para dali começar a ler, e Google no celular, e livro do outro, e ia procurando pessoas, e pessoas me apresentavam pessoas, e nessa eu consegui chegar na nossa amiga a que trabalha no Museu das Cadeiras, eu não me recordo o nome dela, o professor Alberto pode me salvar aí nesse momento. E é isso. Vamos apresentar o videozinho, né? Aí depois a gente vai ter o nome dela, ela aparece no vídeo. Você já está vendo o vídeo aí? Já está aqui no pause. Só soltar. Professor Alberto, a gente vai assistir o vídeo primeiro e depois a gente abre a palavra para o senhor trabalhar direitinho essa história aí de Belmonte. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje, dia 18, a Mãe Natureza nos permitiu a gente seguir viagem. Paramos aqui devido a uma frente fria. Agora vamos destino a Porto Seguro, como é. Estamos passando aqui pela ponta do Espigão, que é a ponta do Farolete. Ainda tem muita onda, o sol de sul deixou aí 1 metro, meio metro a 1 metro de onda. Nós vamos bem por fora da bancada aqui, até a Coípe. Mas com cara de inverno, novembro ainda com cara de inverno. Chegando aqui uma libença, não é grosso, picado. A corrente nem contra nem a favor. Nós temos uma brisa sul aí, freando a gente. Difícil, o dia mais difícil foi hoje da expedição. Muito complicado. O mar bastante mexido, vento contra, como uma arrebentação de onda na chegada. Foi difícil, mas vencemos. Uma região aqui de turbulência, de onda, uma arrebentação de certa forma grande para os padrões do caiaque. Graças a Deus consegui entrar sem capotar. E estamos rumando a proa aí para a ilha de Comandatuba, mais 33,5 quilômetros. Estamos aqui na barra do Rio Coxim do Sul, pegado do vento nordeste, condições muito duras de mar, ondulação de 1 metrão no mar, tentação de quicílima, os trechos mais difíceis da expedição aqui na ilha de Comandatuba. Passamos aqui um dos momentos mais tristes da expedição. Passamos pela foz do Rio Pardo, aqui a foz do Barra de Canavieira, 1 metrão de onda. Tivemos que rumar aí 5 quilômetros para fora, bem no meio do oceano mesmo, mar marrom, onda batendo pelada, bicho de capotagem enorme. Graças a Deus passamos. Chegando aqui na foz do Jequitinhonha, no encontro do Rio com o mar. Meu nome é Dagmar Muniz de Oliveira, nasci em Unas, pertinho de Deus. Criei 14 anos, me deu muito tempo, dizer que não tenho nenhum com mau conduta. Eu nasci aqui pertinho de Deus. A minha mãe era modista. O que é pessoa modista? A minha mãe costurava
Eu optei pelo barro. Eu faço barro com 70 anos, quase muito deve ser. Eu fiz uma panela da maior muqueca do mundo. Tem a reportagem dessa panela, né? A panela da maior muqueca do mundo. Eu fiz uma panela que coube 110 quilos de peixe. O filé de badege botava nessa panela. Essa panela foi eu que fiz. Eu tinha 13 anos de idade quando eu fiz a primeira vez no barro. 13 anos de idade eu tinha. Eu tive o primeiro filho com 13 anos e já trabalhava com isso aqui. O barro é minha vida. Eu fiquei 14 filhos dentro do Belmonte, lugar pequeno, não tenho mau conduta, com a ajuda de Deus e do barro. A ajuda do barro é minha vida. Estamos aqui no Museu das Cadeiras Brasileiras, na cidade de Belmonte. Tive a oportunidade de conhecer minha amiga Rairan Bonfim, a responsável aqui pelo museu, e conhecer também, através dela, o professor Alberto Rocha, que é um historiador, e vai trazer para nós aqui uma profundidade maior sobre o entendimento sobre o nascimento dessa cidade, quem eram os povos originários que aqui residiam antes da chegada dos europeus, e como essa cidade floresce com a indústria do cacau. Antigos galpões de cacau. Aqui no Rio de Quitinhonha, entrava navio, esses navios levavam para Salvador toda a produção de cacau da região, da época áurea do cacau. Ok. O som saiu bom, Márcio? Saiu, eu consegui ouvir bem. Saiu pelo microfone, na verdade, a gente não conseguiu compartilhar. Foi uma falha aqui minha, mas o microfone captou na caixa de som e saiu legal. Agora, veja, antes de passar para você aí, eu estava aqui lembrando que essa é uma das regiões mais piscosas do Brasil, né? Parece que é porque tem uma corrente marítima que vem do norte, vem de Cabo Verde. Tem outra corrente marítima que vem do sul, que é o que faz as praias do Rio de Janeiro serem frias, né? E mais ou menos por aí elas se encontram. E isso faz com que um monte de campeonato de pesca e essas coisas seja por aí, porque é um lugar onde tem peixes enormes, né? Essa costa que se remou aí. Quando eu passei em Canavieiras, estava tendo o Campeonato Internacional de Pesca Oceânica. Pois Estava é. cheio de embarcação grande lá, do mundo todo. Gente do mundo inteiro. É um lugar onde você pega, inclusive, o merlin, né? O merlin azul, aquele peixe do espeto, né? Então, pronto, passando para você aí. Conduza, por favor. É isso aí. Então, professor Alberto, eu quero trazer o senhor para o cenário. Seja bem-vindo mais uma vez, deixar o senhor falar um pouquinho, se apresentar, e depois a gente inicia propriamente a parte histórica do nosso trabalho. Olha, primeiro, Márcio, agradecer a você pelo convite, né, para estar participando dessa live aqui, desse trabalho seu, um trabalho que eu considero de grande envergadura, né, para fazer o trabalho que você fez aí, como o professor Alfredo Matos falou, né, é um trabalho e tanto, né, e também agradecer ao professor Alfredo Mata, prazer em conhecer ele, né, e, assim, a minha formação é em História, eu me formei em 1981, pela Universidade Católica do Salvador, né? De lá para cá eu passei a trabalhar no Estado como professor da rede estadual, né? E você falou assim que eu estou na educação básica, eu já estive, né? Hoje em dia eu estou aposentado, né? Me aposentei em 2011, né? Mas, quer dizer, me aposentei dessa tarefa de estar na aula nessa relação minha com o Estado, né? Mas continuo trabalhando, continuo fazendo outras coisas, né? Me envolvendo com outros projetos aí, né? E
sorte minha de conhecer Rairan, que você teve o primeiro contato com ela, né, lá do Museu das Cadeiras. Ela sempre tem essa preocupação de estar sempre me chamando para bater um papo com as pessoas que chegam em Belmonte, né, para saber da história de Belmonte, que é uma coisa que eu gosto. Eu sou nascido em Belmonte, né, nascido aqui, minha família é daqui de Belmonte. Fui para Salvador para estudar, depois voltei para cá. Não voltei diretamente para cá, voltei para Caravelas. Você deve ter passado por Caravelas, né? E não sei se parou lá, mas morei lá 2 anos e pouco, né? E depois vim para cá, para Belmonte. Daqui eu fiz minha vida profissional toda, né? E, inclusive, você da UNEB, eu estudei pela UNEB também, fiz uma pós-graduação, lato sensu, né? Na área de educação, pela UNEB, aí em Salvador, né? No Campus 1, acho, né? Campus 1. Então, de lá para cá, eu tenho trabalhado aqui em Belmonte, me aposentei por aqui, né? Trabalhei sempre na Escola Polivalente, que é uma escola passou a ser depois, era de ensino médio, né? Ou era de ensino fundamental, depois passou a médio também, né? E acabei me aposentando. Mas estou aqui à disposição para qualquer coisa, para a gente dialogar, falar um pouco da história de Belmonte, né? Da cultura local, né? Da proeminência do cacau aqui, quando houve, né, a sua decadência também, né, os atrativos que tem Belmonte e o que mais for sugerido aí por você que esteja na nossa capacidade de fazer uma conversa, né? Tá bom, é isso aí, por enquanto. Professor Alberto, Sim, vamos começar dentro de uma sequência cronológica, né? Começando pelo século XVI. A gente sabe que nessa fase de divisão de capitanias, a capitania de Porto Seguro ela inicia mais ou menos na Foz do Jequitinhonha, na Foz Sul, né? Apesar de que ainda nos primórdios não se tinha essa divisão tão clara, né, geográfica, tão específica. Mas, assim, a primeira vila da capitania de Porto Seguro ela está próxima, foi fundada ali em Santa Cruz, né? A vila de Santa Cruz, onde é hoje a Baía de Cabralha, né? certo. Então, todo aquele início está lá, né? Belmonte ela não aparece no cenário como uma forma de povoamento, pelo menos eu não encontrei nenhum vestígio de Belmonte no século XVI e XVII, só a partir do século XVIII, através de um primeiro aldeamento, né? Camaquã, se eu não me engano, e do século XVIII em diante, algumas coisas acontecem, o processo do Marquês de Pombal, a transição do mercantilismo, né, para o processo industrial, né, essa questão do iluminismo, que influencia muito também, essa transição de modelo, onde você deixa de ter capitanias hereditárias e entra no processo de comarca. Né? Porto Seguro se torna uma comarca, e aí, em um dado momento, as vilas passam a ser fundadas nas fozes dos rios do sul. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse processo, a importância do Jequitinhonha para os sertanistas, né, que foi o primeiro contato que se teve com as terras de Belmonte por parte dos portugueses, e em que momento que esses sertanistas passaram a deixar de atuar em função do século XVIII e quando nasce a primeira vila, o primeiro povoamento, que eu também não sei se era jesuíta, também só encontrei o nome do padre. Então, José aclara um Ferraz. pouco para José Ferraz, eu não sei, não fala se ele é jesuíta, o que ele era. Foi bem no comecinho do século XVIII, não é isso? Fala Exatamente. um pouquinho, um resumo do século XVI e XVII para a gente, antes da gente entrar no século XVIII. Certo. Como você tem razão, anteriormente não existia absolutamente nada nessa região onde hoje é Belmonte, né? Século XVI, século XVII. Passa a existir exatamente a partir das 2 primeiras décadas do século XVIII, é que começa alguma movimentação aqui nessa região onde hoje é Belmonte, né? Para a gente chegar a Belmonte, como iniciou, a gente tem que falar dos povos que viviam aqui, dos povos originários, né? Que, na verdade, não eram daqui. Eles eram do tronco Macro-G, que eram índios, chamam de índios, né? Eu prefiro chamar de povos originários, né? Eles eram uns povos que viviam ligado aos Camacães, como você bem falou, né? Ele era da linhagem dos Camacães e tinha esse grupo chamado Manhães, os Manhães. Eles chegaram a Belmonte como? Eles não eram daquele, ele não era da Tupi-Guarani, né, da nação Tupi-Guarani, era do tronco linguístico Macro-G. Então, o que é que ocorre? Ele, naquele processo, século XVI, século XVII, quando se constituiu aqui na colônia brasileira ou portuguesa as entradas e bandeiras, né? Aquelas famosas entradas e bandeiras, as entradas eram uma instituição constituída e fomentada pela metrópole portuguesa, né? pelo coroa portuguesa, e as bandeiras eram instituições privadas. Então, elas
Você sabe que a história delas adentravam pelo sertão e no nordeste de Minas Gerais, bem quase no norte de Minas Gerais, uma dessas bandeiras se defrontou com esse grupo étnico, né, dos Manhães. E como eles não conheciam arma, não conheciam nada, foi uma carnificina total, né? E eles tiveram que fugir. E ao fugir, eles chegaram até as margens do Rio Jequitinhonha e foram descendo até chegar aqui onde é a foz do Rio Jequitinhonha. Eles atravessaram da margem esquerda para a margem direita, né? Fugindo dessa perseguição dos bandeirantes, né? E não lembro agora qual foi a bandeira, mas tem até o nome. Quer dizer, pressupõe-se que seja uma dessas bandeiras, uma que veio lá do Peru, que veio pelo sertão brasileiro até chegar aqui nessa região. Então, eles chegaram aqui até Belmonte, né? E a partir daí, como eram índios muito ferozes mesmo, né? Que era um povo muito guerreiro mesmo, né? E eles acabaram criando problema para a capitania, né? Porque o donatário Pero de Campos Tourinho, ele passou a ter problemas com esses povos aí, esse povo, no caso os índios Manhães, né? E, a partir disso aí, ele armou uma estratégia, né, para poder tentar pacificar e conviver com esses povos, né, com esse povo, e deu essa incumbência ao padre José Ferraz, né, José Ferraz, provavelmente seja um alemão ele, né, e que veio, não sei se é alemão, acho que e ele veio com essa incumbência de chegar aqui e criar um arraial, um aldeamento, né, que pudesse fazer esse trabalho de pacificação dos índios, né? Vamos chamar índios para ficar melhor entendido aí, né? E ele, a partir de entre 1708 e 1712, é que ele foi criando gradativamente um arraialzinho aqui, chamado, sob a invocação de Nossa Senhora de Madre de Deus, criou uma capela, e aí passou, né, a fazer esse trabalho com esses índios. E realmente ele conseguiu, de certa forma, pacificar esses índios que passaram, inclusive, a servir de instrutores para as entradas e bandeiras não, para as explorações do interior de Belmonte, né? Então, como eles conheciam muita região, eles foram usados para isso. E, a partir daí, constituiu o arraial, esse arraial, com a invocação da Madre de Deus, né? da capela, de uma capela que foi criada aqui, e em 1718, a partir de dois padres capuchinhos que tiveram presente aqui na região de Belmonte, exatamente no Arraial, ele, em contato com o padre Ferraz, eles criaram uma estratégia também para transformar o Arraial em freguesia, que foi conseguido através de um alvará, né, da coroa portuguesa, que transformou o Arraial em freguesia. E foi criada aqui a freguesia de Nossa Senhora do Carmo, né, em 1718. Né? Aí quer dizer, começou a crescer, quando se torna freguesia, há um incremento maior. Você sabe que a coroa portuguesa era um país católico, né? Então eles começaram a investir aqui, e através também do incremento da exploração do Rio Jequitinhonha de pedras e metais preciosos e coisas dessas correlatas, né? Eles começaram a incentivar a freguesia, né? A ponto de, em 1764, a freguesia ela é elevada à categoria de vila, 1764. Então, tudo aconteceu no século XVIII, aí, nessa primeira metade do século XVIII, né, a primeira década da segunda metade, né, é transformada em vila, né, e aí vai crescendo. Quando chega no século XIX, em 1891, a Belmonte atinge o grau de município, né? É elevada à categoria de cidade, né? Em 1891, do dia 23 de maio de 1891, através de um ato governamental, né? Do governo da Bahia, né? Que transforma o município a cidade, ou a vila, em município, não é isso? Bom, de lá para cá, aí Belmonte passa pelo período inicial colonial, né? Com todos aqueles pormenores que era próprio da colônia, né? E adentra ao período ao segundo império, né? O período já da independência, que deixa de ser colônia e passa a ser um reino, né? E nesse processo aí que acontece a proclamação da República, e 2 anos depois da proclamação da República, Belmonte se emancipa, né?
Um fato interessante é que tem um jornal que, da época de 1898, por aí, acontece, notícia, Belmonte sai numa notícia publicada num jornal do Rio de Janeiro, um jornal que circulava no Rio de Janeiro, por uma matéria escrita por Machado de Assis. Ele fala sobre, justamente, ele cita duas questões sociais no Brasil, e uma delas era em Belmonte, que é, primeiro, a questão da Guerra de Canudos, né, que ele cita. O Brasil está com 2 problemas graves para resolver, né? Em linhas gerais, ele fala assim, né? E uma a segunda questão, era justamente uma coisa que acontecia em Belmonte, que era uma instituição não, mas uma coisa que ficou presente, que era a constituição dos clavinoteiros, que eram grupos armados que estavam a serviço dos coronéis, né, do Cacau. Isso já final do século XIX, né? Professor, então... só um adendo. Deixa eu dar uma pausa, um corte nesse momento aqui, para a gente ainda falar um pouco sobre século XVI, XVII, né? E entender um pouco mais essa questão do porquê que nasce essa vila, né? E a questão da ligação do Jequitinhonha também com toda essa produção de minério, né? Sendo que a foz do Jequitinhonha é em Belmonte e a nascente é em Minas Gerais, né? Exatamente. Então, o Jequitinhonha é um rio de grande porte, era, pelo menos, antes dessas barragens todas que assorearam o rio, mas era um rio de grande porte, que você entrava em embarcação de calado fundo, né? Inclusive entrava em embarcação portuguesa. E a gente sabe que o Jequitinhonha ele foi um canal, né, de sangria desses minérios, né? De ouro, Exatamente. de diamante. Em um dado momento, a coroa, já no século XVIII, pelo que eu dei uma lida aqui, venho investigando, ela começou a perder o poder de receber a 5ª parte que era destinada à coroa portuguesa. Não é isso? Então, Agora, aí, fala, professor. aí eu acho que eu podia contribuir um pouquinho com uma Sim. coisa. Nessa discussão aí está a essência do surgimento das fronteiras dos estados. Porque, se você prestar atenção, a capitania de Porto Seguro, aonde Belmonte estava, ela entra no norte de Minas. E muita gente em Minas ainda considera, né, que Montes Claros e Governador Valadares, Teófilo Otoni, elas são meio baianas, porque, no fundo, a capitania de Porto Seguro era tudo aquilo. Era. 2 fenômenos aconteceram. A capitania da Bahia engolfou a capitania de Ilhéus e a de Porto Seguro. Só que a de Porto Seguro foi só a pontinha. Pelo menos a gente chateou os mineiros, né? Que os mineiros não têm mar. Mas Minas pegou o miolo da capitania por conta da mineração. E isso é uma... Até eu vi que você colocou isso no seu levantamento, e eu pergunto ao Alberto o que é que ele tem a falar sobre isso, porque isso aí é um testemunho, né, do choque entre a Casa da Ponte, a autoridade da Casa da Ponte, os tropeiros e as entradas da Casa da Ponte e os bandeirantes, que, aliás, você citou aí. E acaba que Belmonte e essa região estão aí em plena região limítrofe e de disputa entre Bahia e Minas. Exatamente. Acrescentando isso aí. Engraçado que eu morei em Caravelas e lá eles têm uma relação muito forte com o pessoal de Minas, né? Sim. Caravelas, é muito forte a presença dos mineiros lá, a relação... Alcobaça também, né? Alcobaça e tal, E Belmonte também, na minha infância, eu me lembro que tinha uma relação muito, muito próxima com pessoas de Salto da Divisa, Almenara, esse pessoal todo vinha passar férias aqui em Belmonte, né, e tal. E uma coisa interessante que você falou aí, Márcio, não sei se você quer mais colocar alguma coisa. Só mais uma coisa, professor, só para concluir o pensamento. Então, a gente tem aí, nessa época, século XVII, digamos assim, o Jequitinhonha como elo, né? Ele faz a ligação das Minas Gerais com o litoral. E havia uma sangria. A coroa estava perdendo, porque ela estava tendo muito minério, muito ouro, saindo sem pagar a 5ª parte para a coroa. E aí começa essa movimentação influenciada pelo iluminismo, né, que é a chegada também do Marquês de Pombal, com essa transformação que era a fundação de vilas nas fozes dos rios, transformar em povoamentos para facilitar a fiscalização
e que não houvesse mais entradas de sertanistas, que não houvesse mais mineiros adentrando, particulares, privados, e que essa exploração seria unicamente feita pela coroa portuguesa, né? E tudo isso é muito importante porque faz a transição exatamente entre o Brasil colônia e o Império, né, que já estava chegando. Não é isso, professor? Exatamente, exatamente. É esse detalhe que eu ia colocar, que é uma coisa interessante, porque o Rio Jequitinhonha ele serviu justamente para isso, né? Para fazer esse transporte, translado de toda essa mercadoria que vinha de outros lugares para cá, do sertão de Minas para cá e tal, e daqui para lá. Mas também serviu para muita atividade de contrabando de minerais, muita atividade de contrabando. Né? Então, existem histórias, né, diversas que pessoas escondiam nos cabos da faca pedras preciosas e tal e tal. Tanto é assim que tem um lugar chamado Salto da Divisa, né? Salto da Divisa, que hoje grande parte da cidade foi inundada pela represa, né, que foi feita a hidroelétrica de Itapebi. Ela tinha um outro nome, era Salto dos Quartéis, porque ali a coroa, por conta desse contrabando que eles não tinham quase que controle, né? Eles estabeleceram ali um quartel ali para fazer a fiscal, tipo uma coisa, uma atividade aduaneira, né? Sei lá, talvez, né? Para poder fazer essa fiscalização desses metais preciosos e pedras, metais tipo ouro, de aluvião, prata e outros metais, mas também as pedras preciosas que tinha muito no Rio de Jequitinhonha, né? Então era muito contrabando que existia nessa região. E eles desciam todo para aqui, para Belmonte, porque daqui eles levavam para fora pelos navios, né? Tá entendendo? Uhum. Então, essa é uma história, assim, marcou muito a região de Belmonte, né? Por conta da exploração de minerais. A fundação da cidade, ela se dá exatamente um ano depois da chegada do Marquês de Pombal, quando ele, através da coroa, libera as terras em forma de sesmarias, incentivando o povoamento todas essas fozes, né? A gente tem aí Prado, a gente tem Alcobaça, todas essas cidades. Caravela já existia, porque inclusive ela tem disso de ser a primeira feitoria do Brasil, né? Tem uma briga Sim. histórica aí entre Bahia e Rio de Janeiro nesse sentido, que dizem que a primeira feitoria foi lá em Cabo Frio, né? E aí tem historiadores que afirmam que foi aqui em Caravelas. Caravela, né? Naqueles primeiros 3 anos ali de 1500 a 1503. Então, a cidade de Belmonte, junto com toda essa leva de cidades do extremo sul, que estão exatamente posicionadas em foz de rio importante, que era um rio onde tinham as entradas e as bandeiras, e onde se transportavam, se fazia uma comunicação com os sertões, né? Inclusive, o professor falou da Casa da Ponte, né? Que ela já nesse período já tinha tido uma expansão enorme nos sertões, vamos dizer assim, mais de 40 quilômetros adentro, já estavam sendo vilas e cidades já estavam sendo fundadas. Do mesmo modo, aqui no Nordeste, a parte norte, com a Casa da Torre dos Garcia Dávila, né? Tinha essa divisa, que fomentaram praticamente todo o processo de expansão para o sertão brasileiro. Então, assim, Belmonte nasce em 1764, dentro de um processo que eu entendo como de uma grande importância, que é no momento que a coroa ela libera as sesmarias, ela incentiva o povoamento, e há um falso entendimento de enganação para os povos originais de que eles fariam parte dessa sociedade, né? Porque era importante que os índios da terra eles fossem civilizados para facilitar esse momento, essa nova indústria, esse novo formato de sociedade, onde você tinha mais controle dos impostos, onde a coroa ela não ficaria mais ao Deus dará, né? Porque você tinha vilas que eram vilas que não tinham regras, que não tinham leis. A partir do momento que o Marquês de Pombal veio, ele vem para organizar isso com o objetivo final de levar riqueza para Portugal, né? Que eles estavam perdendo com as emancipações, com os contrabandos, com os brasileiros que já não queriam mais pagar a quinta parte para a coroa portuguesa. Então, dentro da minha visão, é dessa forma que nasce a cidade de Belmonte, né? E aí eu deixo a palavra com o senhor aí, porque a gente já pode entrar já no século XIX, né? Certo. Só completando algo, você falou nas Seis Marias, que era uma coisa que era da responsabilidade da coroa portuguesa, né, de doar através dos donatários, né, das capitanias. Mas Belmonte aconteceu um fato interessante que assim que depois da independência já as Seis Marias não eram mais doadas, né, não eram mais medidas para serem
dadas a pessoas, né? Mas aconteceu um fato em Belmonte interessante, mesmo depois, já no Segundo Império, depois da proclamação da República, o coronel José Gomes recebeu uma quantidade de terra equivalente a 2 Seis-Marias, era muita terra. Isso já depois que já não se fazia mais esse tipo de doação, né? E o coronel José Gomes, que provavelmente, não sei se você já estudou e falou dele, ele foi um primeiro intendente de Belmonte, né? O primeiro intendente, e ele era chamado coronel José Gomes porque se tornou uma pessoa muito importante, muito rica, produtor de cacau, né? E acabou recebendo esse quinhão do Império Brasileiro já, né? Tá entendendo? É uma quantidade de terra equivalente a 2 Seis-Marias. Então, ela ia do litoral até lá a região de Itapebi, Tapetinga, era muita terra que ele ganhou, né? Só para fazer um... Um outro ponto importante, professor Alberto, os jesuítas são expulsos, né, com essa gestão do Marquês de Pombal. Muita terra que era dos jesuítas aí ou foi negociada ou passou para aqui na região, na parte de cima, né, Baía de Todos os Santos, Boipeba e Morro de São Paulo. Os herdeiros dessas terras foram os descendentes de Quilombo, os mestiços, né, de Quilombola, sim, com índios e brancos europeus. Como é que foi esse processo, né, da transição do século XVIII para o XIX, que é a formação do coronelismo, né? A formação daqueles senhores, que aí no caso não eram senhores de engenho, mas estavam ligados à exploração de minérios e também às entradas de escravização dos povos da terra, né? Porque esses povos também, muito dos lucros das primeiras entradas não era minério, porque eles também não sabiam na época da existência dos minérios, mas eles traziam 5.000, 4.000, 3.000 índios, né, do sertão e lucravam com a escravização de índios, né, antes da escravização dos negros. Então, como é que foi esse processo, né? Esses senhores, antes do cacau, entra no ano de 1800, já não existiam mais os jesuítas, a cidade já funcionava com produção de milho, tinham vários outros produtos, além dos minérios. Como é que se concentra essa terra, esse latifúndio na mão desses senhores que se tornaram os coronéis aí na sua região? É interessante assim, Belmonte não teve assim uma participação muito grande naquela chamado ciclo do açúcar. Aqui não se plantou muita cana. Tinha, mas era uma coisa que não era o forte, né? Mas nesse período dessa fase de transição que se fala aí, muitas outras culturas foram sendo implementadas, além dos produtos naturais. A piaçava, né, que foi largamente explorada nesse período, sempre foi explorada nesse período, sempre foi uma região de muita piaçava aqui em Belmonte, né? Mas muitas outras culturas passaram a existir, culturas, né, de feijão, coisas desse tipo, assim, né? Plantios de leguminosas, né, e tal, essas coisas assim. Já tem dados que mostram isso aí. Mas Belmonte não teve assim uma participação muito grande naquele chamado ciclo do açúcar, né? Porque Belmonte trilhou mais pela questão da exploração de minerais através do rio de Quitionha, não é isso? E vai nesse crescendo aí, essas terras, Belmonte, em termos de terra, de posse dos religiosos que aqui ficaram, só é mesmo essa parte referente ao padre José Ferraz, né? Bom, bem posteriormente, instalou-se aqui a Santa Casa de Misericórdia, mas isso aí foi bem depois, né? Não é que ela tivesse propriedades, né? Mas as terras aqui, elas foram aos poucos, como de todo o resto do sul da Bahia, foram sendo tomadas sem a menor respeito de quem era local, das populações locais, foram sendo tomadas, né, para extração depois da questão do mineral, começou-se a explorar muita madeira mesmo, que aqui você sabe que essa região era Mata Atlântica fechada. Inclusive, tem até uma expressão que se usa atualmente, chamada, quando a madeira é muito boa, chama-se madeira de lei, né? A exploração era tão grande de madeira no Brasil que a coroa portuguesa estabeleceu um critério, né, de quais madeiras, os valores de cada madeira. Então, tinha madeira que estava na lei, aquela madeira que estava na lei, até hoje a gente fala que é madeira de lei, né? É justamente por conta desse período de exploração de muita madeira que tinha aqui nessa região. E essa exploração levava automaticamente aquele que explorava se apropriar dessas terras. Então, houve um processo enorme de apropriação dessas terras, né? Assim, de forma
arbitrária, sem que houvesse um ordenamento não só da coroa portuguesa, como também do Império Brasileiro, que não tinha esse controle, né? E Belmonte foi. Até que quando começa a lavoura cacaueira, a partir de 1864 para frente, começa as primeiras mudas serem plantadas aqui, e aí essa regulação de terra começou a ficar mais visível, né? Por conta da tentativa de muitos de fazer plantios de cacau, né? Então, a briga ficou mais feia ainda. Então, houve uma regulamentação. Tanto é que, nesse período, é que o Coronel Zé Gomes recebe do Império, o Segundo Império, né? Já no período do Segundo Império, ele recebe uma quantidade de terra equivalente a 2 Sesmarias, que era muita terra, não é isso? Então, a história de Belmonte, do ponto de vista econômico, ele passa pelo processo de mineração, da exploração de minerais, a exploração de madeira, depois um pequeno período de incremento de culturas, né, de comestíveis, de feijão, milho e tudo mais, e depois começa, de fato, a Belmonte ter uma pujança muito grande a partir da lavoura cacaueira. Aí sim, Belmonte tem um boom, assim, um crescimento, né, extraordinário, né? Não sei se tem mais algum detalhe que você gostaria de... Professor Alfredo, quer dar alguma palavrinha aí? Está fechado o seu microfone. Seu microfone está fechado, professor. O meu? O Não, dele. É o meu. Agora. Eu estou aqui explorando essa coisa dos limites das capitanias, realmente, porque eu acho que isso pode desvendar vários elementos da história da região. A região aí, né, ela sofre basicamente, na minha opinião, não sei o que o Alberto acha, ela sofre, na minha opinião, 3, digamos assim, dramas. O primeiro drama é exatamente o ataque dos povos indígenas, que, na verdade, apesar dos massacres que você relatou aí, da escravidão e tudo mais, mas os povos originais aí, eu também prefiro esse termo, eles resistiram, eles não foram passivos, não. E acho até que o colonizador comeu o pão que o diabo amassou aí nessa região daí. É uma das poucas regiões onde uma vitória do colonizador não ficou claramente estabelecida. E exatamente por isso que demorou tanto a região para ser colonizada. Só no século XVIII, XIX, o cacau, é porque os índios existiram. Esse é um drama. Mas o segundo drama está exatamente na questão das capitanias. Então, olha o que eu consegui pegar aqui, que eu acho que a gente pode enriquecer o debate. Aqui, ó, quando você percebe os mapas que nós temos, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Esse é o mapa da região. Belmonte está na pontinha daqui da Bahia, nessa pontinha daqui. Então, nesse mapa, ela está aqui, ó, nessa ponta, né? A Bahia faz uma espécie de ponta aqui. Canavieiras, o Rio Pardo. Canavieiras está no Rio Pardo. O Rio Pardo é a fronteira da capitania de Ilhéus com a capitania de Porto Seguro. É o Rio Pardo. Exatamente. Então, do Rio Pardo até praticamente a Barra do Rio de Contas, seria a capitania de Ilhéus. De Ilhéus. E perceba que, nesse mapa daqui, né, essa região ela ficou mais para a Bahia e menos para Minas. Só esse norte daqui, ó, é que pegou Minas. Agora, a capitania de Porto Seguro, que começa aqui em Belmonte, aí eu peguei uns mapas antigos, ó. Tá aqui, ó. Aqui está a capitania de... Aqui, essa daqui. É a capitania de Porto Seguro, exatamente entre o Rio Pardo. Aqui é o Rio de Contas, ó, já dentro da capitania de Porto Seguro, o Rio Jequitinhonha, esse aqui, ó, já dentro da capitania de Porto Seguro. Porto Seguro. Aqui é. Então, esse elemento foi um elemento que me deixou bastante intrigado, porque vai entrar no drama
da divisão territorial do Brasil, Sudeste e Sul, que é algo que ainda não se resolveu, né? Esse mapa também é interessante, esse aqui, ó, onde você vê claramente o rio aqui, o Rio Pardo aqui, no limite, e Belmonte nessa pontinha aqui, já na capitania de Porto Seguro, e Porto Seguro aqui embaixo, tá? Que a gente também vai ver aqui, nesse mapa, né? Belmonte está bem nesse lugar aqui, ó. É. E o Rio Pardo aqui, olha o que eu lhe disse, praticamente a capitania de Ilhéus entra na Bahia. E a capitania de Porto Seguro quase toda vai para Minas. Na verdade, a riqueza mineral vai para Minas. Que, no fundo, são os paulistas, né? Porque eram capitanias, os paulistas entram por aqui, ó, eles vão pegar Minas, por pouco, tudo isso não vira São Paulo. Na verdade, houve uma pressão muito grande para se criar uma nova província, para não virar tudo São Paulo em cima de uma demarcação que já era de outros lugares. Esse é um elemento que me intrigou. Eu explorei aqui enquanto vocês conversavam. Eu estava aqui brincando de entender a história, né? Eu não sei se Alberto quer colocar... Eu acho isso interessante. Isso tem a ver, inclusive, com os povos que estão aí. Com quem é que está aí, quem não está aí. Será que... Belmonte realmente... Belmonte fica, como você bem colocou, professor, aí fica no limite entre as duas capitanias. Que Canavieiras, por exemplo, teve um problema... Depois, no Segundo Império, já teve um grande problema, um litígio de terra, porque entre Canavieiras e Belmonte. Isso foi resolvido a duras penas, né? Porque houve até os cravinoteiros entrarem em ação para defender os interesses daqui de Belmonte, Belmonte era o limite da capitania de Porto Seguro. De Canavieiras para cima já era capitania de Ilhéus. Então é isso aí mesmo que você coloca aí. Só que Belmonte faz o limite, né? De uma capitania para outra. Ele está no limite da capitania de Porto Seguro, não é isso? Tanto é que existiu esse processo, esse litígio entre Belmonte e Canavieiras, tá entendendo? E que foi resolvido bem depois, já no período republicano, já que foi resolvido esse problema. Agora, professor Alberto, teve uma coisa Sim. que o senhor falou aí que é importante. O senhor falou sobre a questão da madeira, da exploração da madeira de lei. Houve, dentro dos estudos que eu venho fazendo, eu encontrei um livro esses dias, eu comprei, muito interessante, que é o História da Capitania de Porto Seguro, é um livro novo, desenvolvido por um autor que é um professor doutor da UNEB, do polo lá de Eunápolis. O nome dele é Francisco Cancela. E tem 2 estudantes que já são mestres, que é o Tarles Souza Silva e o Iá Freire Dias dos Santos. Eles trazem novas leituras, assim, novas interpretações sobre a capitania de Porto Seguro, e uma delas, eles falam aqui nesse livro sobre a questão da exploração da madeira, por que Porto Seguro, a capitania nos primórdios do século XVI, não teve plantio de açúcar. 2 razões eles citam aqui. Uma delas é a questão que o professor Alfredo falou, que é a força dos aimoré. Eles invadiram, exterminavam, e lá em Santa Cruz, lá em Porto Seguro, não deu muito certo o açúcar. E o segundo ponto é porque, para se produzir açúcar, você tinha que exterminar a mata. E, exterminando a mata, você exterminaria uma das principais fontes de lucro da coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa ela explorava a madeira de lei diretamente, sem entreposto e sem intermediário. Então, a coroa não tinha interesse que nessa região, que era a região, como o senhor falou, Sim. muito rica de madeira de lei, pau-brasil e todas essas angelim, todas essas bandeiras, Jacarandá, né? jacarandá. Muito jacarandá. Então, essa terra ficou preservada no século XVI e XVII, a Mata Atlântica, em função também da coroa portuguesa, porque ela queria a exploração dessa madeira para ela. Ela não queria entregar isso para os brasileiros, né? Isso é Já brasileiros. Isso procede. É uma interpretação desse livro novo aqui, que graças a uma livraria que eu comprei, chegou em 48 horas e deu tempo de eu estar trazendo aqui assuntos importantes. O professor Cancela tem um estudo muito assim minucioso sobre esses povos que viveram aqui, sobre os índios manhães, inclusive, né? Ele estudou muito esses povos aí, é isso?
que eles fazem parte de como eu falei, né, são povos da linhagem de uma linha da linguística Macro-G. Eles não são da Tupi-Guarani, né? Inclusive, recentemente, tem até um trabalho de uma menina que fez um trabalho de doutorado para recompor a língua pataxó, a Patixuã, a retomada da língua pataxó, que é justamente a língua que eles falavam aqui, o Patixuã, né? Que esses povos falavam, né? Muito bom. Mas é isso aí. E esse livro que você mostrou aí, essa posição de Cancela, eu até já conhecia, agora foi bom até você me lembrar disso, Tá vendendo no Amazon 30 e poucos reais. É bem interessante. São vários artigos orientados por ele. Agora, eu acho interessante também como isso repercute, e aí já seria a gente passar de fase, na modernidade, né? Porque veja como, apesar da proximidade de Canavieiras com Belmonte, elas parecem muito mais distantes, porque a ligação de Canavieiras com Ilhéus é óbvia. As duas cidades se fundem muito bem. De Canavieiras, Una, para cima, né? É Ilhéus mesmo, parece que está tudo ali meio juntinho. Enquanto que Belmonte, apesar de não ser distante de Canavieiras, não tem essa ligação com Ilhéus tão forte. É como realmente se você passasse de região, você mudasse de fase, eu nem sei como é, porque aí entra em outra Bahia, que é o extremo sul. E um extremo sul que só entrou no Brasil com a BR-101. Antes da BR-101, isso aí era mais ou menos Brasil, né? Era você chegar em Belmonte, o pessoal Alberto deve saber disso. O sujeito sair de Salvador e chegar de Belmonte, em Belmonte, por terra, em 1950, rapaz, isso era uma aventura. E 1950 está ali, não é longe, não. Tá? O cara só ia de barco, porque a pele não ia, não. Será que tem a ver com essa irrigação do Jequitinhonha? O rio muito largo, ele também seria um dificultador de comunicação entre Belmonte e Canavieiras? Não sei, talvez. Tem o Rio Pardo, que é um rio gigantesco também. Cá para nós aqui falando, a pior foz de rio que eu enfrentei, eu e meu parceiro Hamilton, foi a Foz do Pardo, a Foz de Canavieiras. É uma foz gigantesca, assustadora. Para a gente estar remando lá fora foi um absurdo. É um rio muito largo. São vários rios, na verdade, afluentes, né, que desaguam ali. O Salsa também, né? É porque é uma região, entre Belmonte e Canavieiras, é uma região que, entre esses dois municípios, tem uma região de manguezal muito grande. Então, as duas bacias do Rio Pardo e do Jequitinhonha, elas se encontram aqui, entendeu? Então, é uma região de difícil você fazer o translado de um lugar para outro, entendeu? Muito difícil mesmo, principalmente naquela época, né? Entendeu? Hoje você já tem lanchas a motor e tudo que facilita mais, né? Mas é uma região de muito aguada, né? Porque é uma região de manguezal entre Belmonte e Canavieira. Tanto é que hoje existe uma Resex entre Belmonte e Canavieiras, é uma unidade de conservação, né? Então, a dificuldade não é só da largura de um rio, mas da largura dos dois e da forma como o estuário se juntam, né, de um e de outro. Então, isso dificultou muito o que o professor Alfredo fala, de que Belmonte não tem uma relação muito afetiva, vamos dizer assim, com Ilhéus, né? Porque por conta dessa dificuldade, desse traslado de um lugar para outro, né? Entendeu? As duas bacias se encontram aqui justamente nessa região, entre Belmonte e Canavieiras. Isso dificultou bastante, né? Essa relação de proximidade com Ilhéus. Tanto é que Belmonte... Agora, uma dada interessante, na época que começou a implementação do cacau, plantou-se primeiro em Canavieiras, depois veio para Belmonte, depois foi para Ilhéus. Não aí sabia. já dado... Eu achava que Belmonte tinha sido a terceira cidade. Pelo que me consta... Aquela dissertação que o senhor me indicou, que eu li ela, ele fala que foi a terceira. A terceira? Que começa com Canavieiras. Canavieiras e tal. Daquele professor que é uma dissertação de turismo. O Val Pereira Júnior. Exatamente. Exato. Pelo que só se eu li errado ali, né? Mas segunda ou terceira, elas acontecem quase que simultaneamente, né? Quase que simultaneamente, né? Por exemplo,
Em Canavieiras, me parece que as primeiras mudas de cacau que foram plantadas foi em 1860 e tal, ou de 58, por aí, assim. E em 1864 vem para Belmonte. Uhum. 6 Aí, anos. a informação que eu tinha é que depois fora para Ilhéus, entendeu? Mas Então, eu vou até professor, consultar aí para vamos refazer. aprofundar um pouquinho nisso aí, nesse momento do cacau agora, século XIX, que é o que a gente tem, né? Quando a gente dá uma volta em Belmonte, que a gente dá uma olhada panorâmica, a gente vê uma cidade colonial, né? Com todos aqueles galpões na beira do rio Jequitinhonha, né? Que armazenavam cacau, eu até cito no vídeo. Né? Eu queria também poder falar um pouquinho da dona Dagmar, que é uma figura muito emblemática, essa que eu Sim, entrevistei. Ela é emblemática, é a filha do barro, como chamam ela, né? É uma artista, na verdade. Eu vi obra dela em pousadas, hotéis, em lugares por todo o extremo sul da Bahia. E é uma artesã fantástica. E ela preserva uma cultura que, em algum momento, eu pergunto para ela se ela tinha parentesco indígena. No primeiro momento, ela disse que não. Depois, no segundo momento, ela já começou a abrir, começou a falar. Então, ela é uma típica brasileira miscigenada, né? Que você vê um pouco ali de sangue negro, vê sangue indígena. E esse conhecimento do barro dela, com certeza, germinou aí de algo que ela recebeu na infância dela. De ancestralidade, né? com certeza. Uma figura muito interessante ela, porque é uma família, né, que trabalha nessa construção com barro, né, e que ela, como ela costuma sempre dizer, não sei se na sua conversa com ela falou, ela sustentou a família dela toda com barro, né, entendeu? Então, é uma coisa interessante. Agora, ela tem o problema é que os filhos e as filhas não estão seguindo o negócio. Aquilo ali vai um dia deixar de existir, né? Uhum. Tanto é que existe um projeto até de um filme, de um documentário que fora feito com ela, a Filha do Barro, né? Que a pretensão é até criar uma escola ali, né? Uma escola para ensinar a produção com barro ali e tudo mais. Mas não sei se isso aí vai vingar, né? Que ela também já está com uma idade bastante avançada e já não aguenta mais deve estar aquela com uns penúria. 80 agora. Quando eu passei aí, ela Exato. estava com 78. E a outra dificuldade é a aquisição do material, que é o barro, né? Porque ela tinha uma área que ela pegava esse barro e tem problemas ambientais, né? Que ela não consegue pegar e tudo mais, então isso tudo vai dificultando, né? Tá entendendo? Essa Mas tradição dela de manuseio do barro é indígena, não, ela não tem, ou é africana? a família dela não tem tradição nenhuma. Ela começou fazendo alguma coisa, então, assim, Ela foi inventou dando. isso. Exatamente. Ela não tem assim a origem da família dela, de onde ela veio. Ela, por exemplo, nenhum dos parentes dela, dos ancestrais dela, trabalhava com barro. Tudo começou com ela. Certo. Ela fala na entrevista que a mãe dela era modista, né? Era costureira. Ah, sim, exato, Né? Então é isso. Ela fez uma panela que cozinhou quantas toneladas de peixe? Ela fez 110 quilos. A maior muqueca já feita, né? A maior muqueca do mundo. Do mundo. 110 quilos de badejo. 10 quilos de muqueca de badejo, é um recorde. Isso devia estar no livro dos recordes lá. Mas deve Eu estar. acho que está registrado em algum livro. Não sei se foi para o livro do recorde, não, mas eu acho que está registrado em alguma coisa aí. Mas que, de fato, isso aconteceu. Foi numa época de festa de emancipação da cidade aqui, né? Professor Alberto, sim. Ela pode não ter uma ligação direta, né? Mas eu acho que essa coisa do barro não começa do zero, não, sabe? Não começa, não. Se você tem uma herança, como você não tem uma cidade que nasce no século XVI, então você vê que Belmonte ela fica preservada até o século XVIII, né? Os índios locais, os tupiniquins, inclusive, que viviam nessa região aí, tinham pouco contato com os portugueses. Então, eu penso que é uma cidade que ficou quase 250 anos preservada do processo colonial, em detrimento de Salvador e de tantos outros pontos, né, que se desenvolveram no Brasil colonial. Eu imagino que tem muita coisa de cerâmica aí, deve fazer algumas escavações aí, deve encontrar muita coisa aí de urna. Olha, teve uma situação aqui em Belmonte que descobriram umas urnas
né? Não sei se era urna funerária ou não, mas descobriram atrás da igreja, não sei, porque antigamente tinha um cemitério que era lá atrás da igreja matriz. Não sei se você chegou aí na igreja Eu matriz. fui na igreja, mas não sabia do É, cemitério. pois é, ali para trás, que passava o Rio de Jequitinhonha, antigamente era o primeiro cemitério de Belmonte, era ali atrás, que geralmente os cemitérios eram próximos às igrejas, né? Uhum. E ali tinha. E uma certa época aí, eu não estou lembrado de mais ou menos, eu não morava nem aqui ainda, eu morava em Salvador, né? E alguma coisa que aconteceu, o rio encheu, e quando acabou e que derrubou o barranco, descobriram muito barro, ou muitos potes de barro. Mas não fora feito por ela, não, né? Isso aí já é Não, coisa. coisa antiga. É, bem mais antiga. Agora não se sabe a Mas procedência disso. teria que ver, mesmo que os ancestrais dela não trabalhassem e tal, eu acho que talvez fosse o caso de perguntar para ela se ela aprendeu realmente sozinha ou se ela viu em algum lugar. Ela afirmou isso. Ela afirmou que ela E aprendeu sozinha. Foi. Sozinha. porque será que a técnica dela não tem nada a ver com essa aí das urnas? Vocês dizem que não, né? Vocês Não, acham? tem não. Porque, professor Alfredo, o início dela não foi exatamente fazendo aqueles artefatos que ela faz hoje. Ela começou com atividade de olaria, né? De fazer Tijolo, né? Tijolo, telha. telhado. Telha para telhado, que antigamente usava-se muito assim, aquela telha artesanal. Então, Sim. era tijolo, como até hoje ela produz, né? Com toda dificuldade, mas ainda os filhos dela ainda faz, né? Então, ela começou com atividade de barro assim. Aí ela disse que foi experimentar, fazer um negocinho lá e tal, e acabou dando certo. E aí ela incrementou isso, e a partir daí ela se tornou a pessoa que ela é hoje, né? Conhecidíssima, né? Olha só o presente que eu ganhei da dona Dagmar. Um colar de contas, né? De barro. Contas, ó. Bonito, bonito. É. E aqui isso aqui é com todo carinho, né? Eu guardo aqui na minha mesa. É o souvenir da minha expedição. Eu acho que o mais importante da viagem, presente da dona Dagmar. Que bom. Foi levado na canoa, né? No Ainda bem que caiaque. ela não virou, né? Porque barro na canoa, se viesse Eu virado, levei no caiaque, foi comigo até o Rio de Janeiro, para depois voltar para Salvador. pronto. Deixa eu dizer uma coisa aqui, porque a gente já está adiantando no tempo, né? Temos mais Aqui que eles 23 minutos, insistiram. né? Hein? Temos 23 minutos, né? Até 8 horas. É isso. Temos aqui algumas colocações das pessoas, né? Então, vou colocar para ver o que é que vocês comentam. Bom, tem vários boa noite, saudações, parabéns, mas a primeira colocação foi uma pessoa chamada, pelo menos escreveu aqui, Fátimo, com Meu compadre, Fátimo Cerqueira, que identificou a importância da região para pesca esportiva. Deve Ele é ter sido pescador. naquela hora que a gente falou da questão, né? Patrícia Freitas Alves dizendo que está amando a aula. Ariadne dizendo que aprende mais sobre a história de Belmonte. Aí Maria Adalci disse que o início da história de Belmonte é muito importante. E ela não sabia, e agora sabendo, que os primeiros indígenas que chegaram aqui eram esses que você Manhães. Os citou. manhães. Os manhães. Ligado ao Camacantes. Isso. Marcelo Torres Meu está irmão. dizendo que havia estudado os ciclos de exploração do pau-brasil, cana-de-açúcar, cacau, mas não sabia da importância da piaçava. Muito interessante. Pois é, né? A gente fica preso naquela história oficial, tem que ir um pouco mais do que ela, não é isso? Aí o Alessandra se referiu ao jacarandá, na hora que a gente falou das madeiras, e a Dalci também falou dos manguezais entre Belmonte e Canavieiras. Eu já arriscaria dizer que essa diferença aí entre Canavieiras e Belmonte pode ser a própria diferença entre as duas capitanias. Essa dificuldade de acesso, o que Alberto chamou de a pouca amizade entre Belmonte e Ilhéus, já pode ser exatamente que essas capitanias não foram tão inúteis, não foram, quer dizer, porque hoje a gente fala como se elas não existissem, né? E realmente não existem mais. Mas, veja, parece que deixaram suas marcas. Com certeza. Parece que deixaram suas marcas.
e é isso que eu acho que o pessoal está identificando, e a gente aqui. Ariadne coloca que é importante lembrar das marisqueiras, que com seu árduo trabalho também mantém famílias numerosas. Foi isso. O que é que vocês estão achando aí da participação? Eu tive lá em Puxim do Sul, viu? Tive lá em Puxim do Sul, tive com a comunidade. Foi muito legal, um momento especial. Assim, entrevistei a comunidade falando sobre a questão do derramamento de óleo, né? Que eu estava investigando isso também para o pessoal da UFBA. Agora, uma coisa eu posso finalizar esse assunto dizendo que, se para mim, remando, esse trecho entre a Foz do Pardo e o Jequitinhonha foi a mais difícil da expedição, em termos de dimensão, né, de fozes enormes, né? Eu imagino com certeza que para os primeiros colonos não era fácil navegar por aí. Ondas enormes, correntezas absurdas e rios muito largos. Então, a dificuldade de comunicação entre Belmonte e Canavieiras, ao meu ver, se dava exatamente pela quantidade de água, manguezais e canais que tem entre uma cidade e outra. As pessoas que participaram aqui, só para deixar aí, fazer uma saudação às pessoas aí. Ariadne é minha irmã, inclusive ela também é historiadora, ela. E Maria Dalci é prima. Então está todo mundo ligado aí, todo mundo daqui de Belmonte, né? E Maria Dalci é formada em letras, né? E tal, foi professora também. Está todo mundo aí assistindo. Agradecer a elas aí pela participação, né? Minha gratidão também. Pois é. Professor, vamos falar sobre o século XIX? Sim. Vamos falar para a gente fechar essa questão do coronelismo, que é uma parte que me interessa muito, acho que é o professor Alfredo também, né? A gente segue uma linha mais econômica, e quando a gente vê assim concentração, latifúndio, isso tem muito a ver com o nosso século XX, século XXI, né? Está muito em voga. Então, o coronelismo é a base do que nós somos hoje, né? Infelizmente, como sociedade, somente nas cidades do interior da Bahia e do Espírito Santo também. Nós vamos falar disso lá na frente. Fala um pouquinho, professor, sobre essa formação aí dos latifúndios, como é que nasce essa questão dos clavinoteiros aí? Como eu te falei, né? Porque a partir da independência, né, do Brasil, que passou vamos dizer assim, a exploração de minerais para a exploração de madeiras e tudo mais, com aquela ressalva que você fez, né? Do professor Cancela também falou da importância que a coroa tem para preservar determinadas coisas, né? Mas houve, de qualquer jeito, muita exploração. Se você pegar o mapa de Mata Atlântica a cada década, é um absurdo, né? De desmate, né? Claro que naquela época ainda se preservou muita coisa, né? E a partir da exploração de madeira e também do incremento da lavoura cacaueira, aí começaram a surgir vamos dizer assim, não digo latifúndio, mas as apropriações de terras, né, de forma desordenada aqui em Belmonte, totalmente desordenada, entendeu? Nesse processo, começa a lavoura cacaueira, e a lavoura cacaueira, a partir de 1854, eu estava olhando aqui, em Canavieira foi 1854, começou a plantar o cacau, e aqui 1864, né? Então, a partir daí, como ele foi plantado inicialmente nas margens direita e esquerda do Rio Jequitinhonha, que era uma terra muito apropriada, e o cacau, em 5 anos, ele já crescia e frutificava, né? Então, a produção foi muito rápida. E o crescimento também de novas lavouras da lavoura cacaueira foi muito rápida também. Nesse processo, claro que a apropriação de terra foi um fator que predominou aqui na região. Tanto é que o que valia, o que dava direito a ser chamado de coronel, os coronéis do cacau, naquela época aqui, era uma atribuição que era dada, o cara não era nem militar, mas era pela Guarda Nacional que era instituído esse grau, né, a pessoa, né, chamado coronel fulano e tal, que Belmonte tiveram muitos coronéis, e todos eles tinham grandes extensões territoriais, latifúndio mesmo, né? Então, mas tiveram assim, aqui Belmonte teve muitos coronéis, mas os mais emblemáticos assim que ocorreram foi o coronel José Gomes e um outro coronel chamado coronel Matos. Então, esses dois grupos, como eu te falei, né, inicialmente, em 1898, o Machado de Assis ele publica uma notícia falando sobre os clavinoteiros de Belmonte e o problema lá de Canudos, né,
com a Guerra de Canudos, né? Isso é um problema sério que está no Brasil e cita Belmonte, né? Então, os clavinoteiros era a representação exata não só do poderio, né, dos coronéis do cacau, como da violência que era parte desse processo de apropriação, né? Era uma coisa muito violenta. Muito Né? violento. Inclusive tem um jornalista, um historiador, que é Roberto Martins, tem um livro muito interessante sobre Porto Seguro também, depois eu vou te mandar a denominação dele para você dar uma olhada. Ele diz que aqui em Belmonte, nessa região aqui dos coronéis, especialmente em Belmonte, existiu aquilo que existiu na Idade Média lá na Europa, a chamada Lei de Pernada. Você vê o poder que eles tinham, né? O Lei de Pernada, se você sabe, né? Quer dizer que aquela coisa, a primeira noite de núpcias era do coronel aqui. Lá era do rei, né? Na Europa, aqui era do coronel. Entendeu? Segundo ele diz, que já pesquisou, já chegou até essa compreensão de que existiu esse processo chamado Lei de Pernada. Quer dizer, que demonstra o poderio e a violência com que esses coronéis atuavam. Por exemplo, o coronel José Matos, ele andava, quando ele chegava na cidade de Belmonte, ele chegava com o grupo de cravinoteiro dele, com uns 40, 50 homens, todo mundo armado. Eram jagunços, né? Clavinoteiro é muito bonito. Eles eram Um verdadeiro exército privado, né? privados. Exatamente, os clavinoteiros, né? O clavinoteiro é justamente porque eles usavam os clavinotes, que eram aquelas espingardas grandes, né? Que eram as origens das espingardas, né? Os clavinotes, né? Então, eles usavam aqueles clavinoteiros, entravam na cidade com esse arsenal de pessoas aí. Agora, né? veja que um lugar, e aí eu não estou falando só de Belmonte, estou falando da Bahia toda, talvez até do Brasil, um lugar onde a tropa privada é muito forte, é um lugar onde o Estado não entra. Exatamente. Isso no fundo, é a configuração de um Estado, de uma sociedade, né, senhorial. Eu não diria que é feudal, porque o feudo é um fenômeno europeu, mas é uma sociedade senhorial, com características patrimonialistas e caudilhas próximas daquelas que existiam na Península Ibérica, embora reeditadas no Brasil com as características do Brasil. Mas o mais interessante é que há forças políticas no Brasil hoje querendo retornar a esse tempo, porque na medida que você enfraquece o Estado, fortalece milícias e fortalece forças privadas de segurança, praticamente você corre o risco até de destruir o Brasil como tecido social. Exatamente. E hoje, o país com 200 milhões de habitantes, sei lá quantos milhões de habitantes, com a pretensão de se organizar da mesma forma que se organizava o país no século XIX, quando ele não tinha, sei lá, nem 20 milhões de habitantes. Quer dizer, é uma verdadeira situação complexa que a gente vive, né? De atraso no país, de volta ao século XIX, que a gente está vendo aqui. E o pior é que tem muita gente pensando que é o futuro e que isso é atual, né? Mas olha, Na verdade, o que você está fazendo é o retorno aos clavinoteiros. Né? Exatamente. Eu As milícias seriam essa nova leitura, né, desses clavinoteiros. Sim. Com a questão, assim, os clavinoteiros, esse tipo de agrupamento armado, foi só em Belmonte. Não existiu em Canavieira, não existiu em Caravela, não sabe nada. Só aqui. Mas ele era uma espécie de cangaço. Tem até eu até li um trabalho de um historiador que ele falou que os clavinoteiros só muda de nome, porque era o mesmo modus operandi do cangaço. Né? Tinham os seus coiteiros, eles primeiro formavam independente, depois eles eram acolhidos pelos senhores. Pelos senhores, não, pelos coronéis do cacau. Né? E daí é que dava toda a sustentação de poder dos coronéis, né? Para que eles pudessem fazer todo tipo de situação e de domínio e de coisas perigosas mesmo, porque eles matavam mesmo, né? O que se sabe aqui. Isso, Belmonte tem esse legado, e isso perdurou durante muito tempo. Esse poderio, desculpe, esse poderio dos coronéis do cacau, ele só foi quebrado a partir da década de 80, quando houve o problema da lavoura da vassoura de bruxa, né?
mas a obra de Jorge Amado, por exemplo, é farta em demonstração disso aí, né? Mar Morto e outros livros de Jorge Amado fala desse processo violento que era dos coronéis, não é isso? Agora, um ponto O que professor tem razão, eu concordo, é uma leitura corretíssima, né? Quer dizer, estamos revivendo como se fosse coisa nova, né? No Brasil. em função dessa questão da leitura do professor Alfredo e do que o senhor está dizendo, professor Alberto, tem um ponto aqui importantíssimo que eu vim levantando, que eram questões que fomentaram essa formação de coronéis, né? De senhores coronéis, que eram os que determinavam a justiça, quem nascia, quem morria, né? Inclusive até com quem se deitava na noite de núpcias, né? Um poder absoluto, absolutista, né? E com características até independentes da própria formação, da própria legislação da coroa, enquanto ainda era colônia, e do império, quando passa a ser império. Então, uma das características dessa fase, vamos fazer um paralelo aqui com o século XXI, o analfabetismo era um ponto-chave, porque quem não sabia ler não tinha possibilidade nenhuma de se inserir numa sociedade de legislação. Outro ponto, a questão do voto censitário, onde as mulheres e os escravos ou os libertos não tinham direito a voto. E aí eu peguei um quadro desse livro que eu estou estudando agora, que fala da população brasileira em 1872. Escravos, 15%, livres, 42%, e 43% de ex-escravos, ou seja, menos da metade da população participava da vida e da cidadania. E aí a gente traz esse paralelo para os dias de hoje, porque a gente entende por que a história da humanidade ela gira em ciclos, né? É porque não se resolve os problemas da história. Não se resolve os problemas da história. Nós temos uma crise nacional hoje que se chama educação, onde o maior percentual da população brasileira é de analfabetos funcionais, semi-analfabetos, pessoas que não têm acesso ao conhecimento, não têm acesso à literatura, onde a história ela é hoje uma ferramenta questionada, né? Ou a gente fala de negacionismo, que quer dizer, não adianta você vir com argumento, com fundamentação, com comprovação científica, porque a própria ciência não tem mais valor algum. E esse é o maior perigo que eu vejo para a sociedade brasileira, pegando a ponga no que o professor Alfredo está falando, que é uma sociedade que desacredita de tudo. Né? Eu acho, Márcio, se você me permite, só para não perder esse fiéis aí, essa linha que você colocou aí, da questão da crise da educação, me lembrei da Darcy Ribeiro, que ao ser perguntado sobre a crise da educação brasileira, ele falou: no Brasil não existe uma crise da educação, existe um projeto de educação que é justamente para esse fim, né? Então, não é uma questão de crise. Essa crise é uma coisa que a gente acha que mas é um projeto das classes dominantes para poder manter o status quo, né? Quer dizer, essa coisa que você falou, que você bem lembra do processo de votação, de eleição, que grande parte da população estava alijada desse processo. Quer dizer, isso é um projeto que vem sendo construído ao longo do tempo, e o que nós temos hoje em termos de educação é uma ponta desse projeto. Então, a gente chama de crise porque a gente quer chamar, mas, na verdade, o que a gente tem que fazer não é acabar com a crise, é acabar com esse projeto. É verdade. Né? Eu acho que é acabar o projeto. Aí você entende por que Paulo Freire incomoda tanto. Sim. Exatamente. Ele é uma pedra fora da curva, né? Uma peça. Foi o primeiro, né? O primeiro intelectual que apanhou aí na mídia, aí, não foi? Andou apanhando aí, não sei nem por quem, né? Dá para saber por quê, né? As primeiras fake news sobre educação foram lançadas sobre o nome dele, né? E os caras falam mal dele sem nem saber o que ele fez, nem saber o que ele é. Ele já virou, Paulo Freire já virou uma espécie de Che Guevara. E a direita já analisa o que ele fez como se fosse um texto conspiratório para construir. Os caras são totalmente, aqui para nós, loucos, além de burros, né? Porque uma pessoa chegar ao ponto de dizer quem é Paulo Freire, pô, pelo amor de Deus, uma pessoa que ocupa um cargo no país de uma envergadura tal, de perguntar quem é Paulo Freire. Não perguntou, não, chamou de energúmeno.
É muito Pois pior é. do que perguntar quem é, não é? Chamou de Chamou de energúmeno e energúmeno. sem saber por quê. Sem Ele não saber. sabe por quê. Ele não sabe por que ele está chamando isso. Complicado. Pois é. Mas Mas é isso essa aí. Inevitavelmente, a gente ia acabar chegando no século XXI, porque a história que o professor Alfredo tem me orientado e eu tenho aprendido e me desenvolvido é uma história presente, é uma história com viés Sim. econômico que nos traz uma abordagem de entender o passado de uma maneira que a gente consiga contribuir com o presente, né? Entender o porquê que as coisas são como são. E eu gosto muito desse viés, foi por isso que eu, inclusive, escolhi o professor Alfredo aí como meu professor, né? Eu fui atrás dele lá na UNEB e ele aceitou me orientar nesse projeto e eu estou seguindo essa trilha aí. Me agrada muito o viés econômico. A história econômica Sim. é uma escola muito importante, não que as outras não sejam. Gosto muito das outras escolas também, mas o eixo da construção historiográfica, para mim, sem dúvida alguma, passa pela história econômica, tem que passar pelo marxismo. Ele não Exato. pode reclamar. Depois de ter escolhido, não pode reclamar, né? Tem que achar bom agora. Agora tem que achar bom. Mas eu acho, Márcio, que o estudo da história, eu sempre me vejo debatendo com essa situação, que o estudo de história que se desvincula do estudo da economia que gerou aquele momento histórico, eu acho que fica precário esse estudo. Então, Sim. estudar a economia e do ponto de vista histórico é muito importante para a gente entender como Muito foi importante. a formação social do Brasil, né? Perfeito. E aí entra questões como esse projeto de educação que o Darcy Ribeiro fala, não é uma questão de crise, a gente tem que acabar com esse projeto, né? Com o Acabando o projeto, acaba a pretensa crise, né? Não tem crise nenhuma. O problema é o projeto. Projeto, Os caras queriam isso mesmo, é isso que eles querem. Isso, e está conseguindo, né, fazer isso aí à frente. Pois é. São detalhes importantes que a gente... São capazes de destruir o país, né? Porque Exatamente. o próprio tecido social do país está em risco. Mas, enfim, a gente não sabe que tipo de interesse internacional também está presente aí. Bem, gente, Exatamente. nós estamos já chegando aqui perto da hora limite. Eu vou ver aqui, deixa eu ver se o pessoal deixou mais alguma colocação aqui. Deixa eu ver, Ariadne. Marcelo Torres deixou um recado que está gostando muito e tal, mas vai aula e depois ele vai assistir tudo. Ariadne... O professor também deve estar trabalhando agora. Eu vou pedir a vocês, inclusive, que estão assistindo, que se puderem, se gostaram desse tipo de conteúdo, né? Se inscrevam no canal, porque tem mais, certo? O canal é um canal para discutir ciências humanas. Você vê que a gente até falou de política, mas não de partido. A ideia não é essa. Exatamente. A ideia não é essa. Tá? Nádia Rocha diz que está aprendendo. A Alessandra me elogiou aqui quando eu falei do patrimonialismo, e a Ariadne disse que o patrimonialismo é uma característica do período colonial brasileiro, e é mesmo. Sumário Santana está escutando e refletindo. A Ariadne disse que quanto mais terras esses coronéis tinham, mais poderes existiam e mais disputas entre coronéis das cidades. E a existência dos currais eleitorais permitiam que a educação não tivesse interesse. É parecido com hoje também, né? Sim. Parecido. Daí, mais uma vez, a perseguição a nosso amigo Paulo Freire. Ana Rocha está dando os parabéns ao Alberto. A Alessandra está dizendo que construir um projeto de educação inclusiva, libertadora, democrática, plural e científica. O que temos é um contraprojeto, certo? A Ariadne também disse que a educação hoje continua com esse projeto que o professor Alberto falou, é verdade, estamos de acordo, e que Darcy Ribeiro estava certo na posição, né, que tem que acabar com o projeto. Projeto para Educação, Cultura e Arte, Ciências não funcionar. Esse é o projeto do Estado brasileiro, da classe dominante brasileira. São essas as colocações até agora. Eu passo para vocês aí fazerem as colocações de encerramento aí da gente. Veja aí, eu acho que primeiro Márcio, depois Alberto, pode ser? Pode.
Eu quero mais uma vez agradecer ao professor Alberto pela disponibilidade de me receber pessoalmente em Belmonte. Foi um momento muito, muito bonito, importante para mim, pessoalmente falando, né, de encontrar um professor de história, eu graduando, cheio de vontade de estudar, vontade de aprender, né, um esponja. Então, agradecer ao senhor pela oportunidade, né, de me receber lá e de estar aqui comigo nesse momento. Faz parte da minha história acadêmica também. É uma alegria, viu, ter o senhor aqui. Agradecer ao professor Alfredo aí pela oportunidade mais uma vez, né? É quem está me acompanhando aí no dia a dia. E sem agradecer aos familiares do professor Alberto, aos amigos, queridos, meus familiares que estão presentes. Não é fácil ficar 1h30 assistindo uma live de história, né? A gente sabe que não é todo mundo que tem essa paixão pela história como a gente tem. Então, aqui são porque são heróis da resistência mesmo. Então, grato a todos. E vamos para o dia 9, aí, a próxima live, sobre Porto Seguro. A sede da capitania. Professor Alberto, conte aí. Olha, eu quero também, primeiro, o professor Alfredo Mata, foi um prazer conhecer o senhor aí, fazer essa interlocução nessa conversa aí. Não conhecia, mas realmente Márcio escolheu bem, né? E também agradecer a Márcio pelo convite, né? Eu estou sempre à sua disposição para qualquer coisa. Se voltar a Belmonte, eu estaria aqui. O professor Alfredo também, se quiser vir um dia passear em Belmonte, estaria aqui para recebê-los. Só relembrar também que eu falei que a Ariadne é minha irmã e a Maria Dalcia é minha prima, mas uma outra também irmã minha falou que mora no Rio, Ana Maria. Ana Maria mora lá, que ela falou também, que você leu aí o nome dela. E uma outra menina, uma outra pessoa também, Nádia, já é prima minha, mas também não mora aqui, mora fora. Eu acho que mora lá por Sergipe, eu não sei bem onde é que ela está, mas você vê que a live está sendo bem distribuída no Brasil. A família lhe prestigiou, é verdade. Prestigiou. A família Rocha. Agradecer a família Rocha, agradecer a todos os comentários que foram feitos aí, né? E dizer que Belmonte, apesar de todo esse legado de violências e de apropriações indevidas de terra e de perseguição a indígenas e tudo mais, Belmonte, eu acho que hoje é uma cidade que tem uma característica que a gente precisa estudar melhor e conhecer melhor, né? Porque ela já não é mais aquela cidade que impõe. Existem ainda aqueles resquícios políticos desse legado coronelista, né? Mas não é mais como era, né? Belmonte é uma cidade hoje que permite, de certa forma, a gente ter uma participação e exercer a nossa cidadania, né? É preciso que a gente compreenda que, voltando àquela questão da crise, compreender que a crise é vista por nós, e para eles não. Aquilo não é crise, é o projeto que está em curso, né? Que está dando certo. Por isso está provocando a crise na nossa perplexidade, né? Mas eu acho que Belmonte hoje é uma cidade que permite a gente fazer essas interferências e participar da comunidade, né, de forma cidadã. Então, acho que Belmonte precisa ser mais conhecido também. Então, Márcio, eu agradeço imensamente o seu convite, a todos que participaram, que assistiram à live, e ao professor Alfredo. Um abração e tomara que um dia tenhamos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Vou levar ele aí, vou carregar ele aí, vai comigo. Fazer uma viagem de carro aí, passando pelos lugares. Nós vamos aí, nós vamos estudar mais Belmonte. Só se for de carro. Está garantido uma muqueca. Comer igual a Moon. Comer igual a Moon, né? 110 quilos de muqueca, não? A gente tem que bater o recorde mundial. Mas eu que agradeço a vocês todos, inclusive quem está assistindo aí, mas eu acho, viu, Márcio, também, que lives de 1h, 1h30, para quem quer estudar história, elas acabam sendo úteis. Tem gente que acaba assistindo, sim, acaba assistindo. E eu espero que a gente falou um monte de coisa interessante aqui, que a gente atrai a população local, as pessoas da região, para refletirem um pouco sobre a história da cidade, né? Como é que a cidade se tornou o que ela é hoje. Ela é, hoje, tudo isso que ela já foi um dia, e até mesmo a negação da violência foi construída a partir da constatação da violência, né? E são construções históricas da gente. Eu agradeço a vocês dois, a Márcio
pela organização, que é dele mesmo, faz parte do nosso projeto. Agradeço a ele também pelo convite ao professor Alberto Rocha, que foi muito especial. Agradeço ao Alberto, que deu aqui uma aula interessante sobre a história de Belmonte e nos brindou com esse diálogo, né? Nós três aqui, que na verdade não fomos só nós três. Eu gosto do YouTube por isso, né? O pessoal que está interagindo acaba também participando e contribuindo com elementos importantes. Então, sendo assim, eu agradeço a todos. Espero que vocês estejam aqui para falar de Porto Seguro daqui a uma semana e me despeço. Se a gente fizer um sinal Uma aqui... coisa rápida aqui, professor. Professor Alberto, Diga. quer participar da live do dia 9 também? Está dentro da sua comarca aí, né? Eu ia te falar isso, para quando ela for acontecer, você me avisar, dia 9, né? Dia Mas você 9, manda um aviso, posso participar, manda um aviso 18h30. para me Então, lembrar. pronto. Vamos estudar Porto Seguro e falar de Porto Juntos. Seguro. Foi bom, Tá bom? o que é bom continua, né? Nesse Ok. período, eu vou fazer a indicação do livro de Roberto Martins sobre Porto Seguro, a Capitania Esquecida. Mande Pronto, que eu vou ver pode se eu compro e trazer. já começo a estudar aí. Pode Sim, trazer para a live que a gente trabalha isso aqui. Pronto, tá bom, beleza. Um abraço a Valeu. todos. Abraço a todos, muito obrigado. Encerrando a live. Tchau, tchau, gente. Encerrei. Pronto. Pronto.